da imprensa. No dia de hoje foi deflagrada a operação Gerente AG. Esse trabalho de mais de 60 dias, que visava no início elucidar o desaparecimento de Jaci Potrick. Então, estão presentes aqui as forças de segurança pública e de defesa social, porque desde o início, em se tratando de desaparecimento, em tese sequer tínhamos a figura de um crime. Então, desde o início, Brigada Militar, capitaneado de Porto Alegre, inclusive o grupo tático da Brigada Militar, o Corpo de Bombeiro, que também foi acionado desde o primeiro momento, e o trabalho da Polícia Civil. Vai ficar passando aqui, deixa eu ver, não sei como é que ficou acertado aqui, para a gente passar aqui as... Tem aqui? Vem aqui. Então a gente vai dar uma panorâmica do que foram esses 60 dias. No dia 13 de novembro, por volta das 19h30, Jaci Potrick não foi mais visto em seu condomínio. Naquela noite, a esposa não estava em casa, e somente um sobrinho. O sobrinho, por volta das 22 horas, deu por falta do tio, que não tinha chegado em casa, e foi tranquilizado pela esposa de que possivelmente ele estivesse numa pescaria. E aí, transcorrer de toda a noite, na manhã do dia 14, por volta das 7 horas da manhã, a esposa liga para Jaci Potrick e já não consegue falar com o esposo. A partir daí, das 8 da manhã do dia 14, efetivamente, as forças de segurança públicas foram acionadas. Então, de imediato, nos dirigimos até o condomínio e, a partir daí, um intenso trabalho para que pudéssemos localizar da comunidade. Essas informações foram repassadas imediatamente para a Brigada Militar e para o Corpo de Bombeiros. E aí todo o trabalho começa a ser feito para a localização de Jaci Potrick. Eu vou ficar de pé aqui um pouquinho, não sei se atrapalha vocês, mas foram feitas buscas com helicópteros, grupos táticos. Nós recebemos informações oriundas de toda a comunidade, possíveis locais abandonados, possíveis locais que poderiam funcionar como cativeiro, possíveis locais que poderiam funcionar como local de desova. Todos esses locais foram exaustivamente percorridos e diligenciados, ora pela Brigada Militar, ora pelo Corpo de Bombeiro, ora pela Polícia Civil. Então, aí algumas imagens que são internas do condomínio. Infelizmente, já vou adiantando que nós não poderemos, por força de ser um condomínio privado, nós não recebemos autorização para a liberação das imagens, tá? Que foram flagradas pelo circuito de vídeo monitoramento interno. Mas nós tivemos várias frentes de buscas e várias frentes também de diligências. Desde o primeiro dia surgiram informações, nós entrevistamos mais de 60 pessoas do núcleo familiar, do núcleo de amigos, do núcleo de pessoas da comunidade, do núcleo de clientes do banco, e a partir daí nós fomos construindo,
o perfil de Jaci Potrick aqui na comunidade. O início do trabalho, em razão de sua condição de gerente de banco, a primeira sinal de alerta se deu com a possibilidade de tratar-se de um gerente de sequestro de gerente de banco. Nós diligenciamos de imediato com a diretoria da instituição financeira, conseguimos saber que naquele fatídico dia posterior ao seu desaparecimento haveria possibilidade de chegada de carro forte, abastecendo as agências daqui da região. Então foram afastados, foram diligenciados, conseguimos mudar o trajeto aí ou pelo menos com o reforço da Brigada Militar, nós conseguimos acompanhar o trabalho de abastecimento aí pelo carro forte, bem como, no outro extremo, a possibilidade de se tratar de algo de natureza pessoal de Jaci Potrick, um mal-estar, uma perda de memória e até mesmo um suicídio. Aí entra o trabalho do Corpo de Bombeiro, que depois poderá ser amplamente explanado pelos colegas que aqui estão, mas um trabalho também que visava atender uma demanda de possível suicídio. Então foi a área mais próxima à propriedade, aproximadamente 3 quilômetros quadrados, foi feito todo um trabalho de rastreamento, todo um trabalho, e esse trabalho com equipes do Corpo de Bombeiro, com cães de faro. Então a gente fez toda a possibilidade, inclusive com grupos de buscas da comunidade, para que a gente pudesse, diante de uma possibilidade de ser um suicídio. Na verdade, é que o perfil dele também apontava totalmente ao contrário. No melhor momento profissional da vida dele, até mesmo recusando possível ascensão na instituição financeira, ele e a esposa profissionalmente muito bem, financeiramente muito bem, extremamente realizados, o filho também muito bem encaminhado como empresário. Então, o momento dele não apontava para o suicídio. Então, a gente também esgotou situação pretérita de doença ou qualquer outra gravidade. Isso aí foi sendo afastado ao pouco com o que foi se apresentando no inquérito policial. Apareceram outras demandas envolvendo a família, situações que apontavam para o passado aqui que remonta também à origem de Antagorda, dos primeiros que aqui habitaram, depois os que foram desbravar outros estados, em especial o estado do Mato Grosso, e também parte de pessoas que aqui coabitaram foram para lá e tiveram situações que redundaram no ambiente familiar de Jaci Potrick e sua esposa, situações de homicídio, bem como no ambiente profissional destes lá naquele estado. Então nós também diligenciamos bastante lá naquele estado com a possibilidade em relação à possível motivação do seu desaparecimento. Outras possibilidades foram buscadas, inclusive com situações de clientes dele, situações em que o próprio Jaci Potrick, na condição de gerente bancário, ele fazia toda a transação comercial, mas também pessoalmente se encarregava de cobrar. E muitas dessas cobranças, às vezes com perda de propriedades, com força de contratos, pessoas perdiam seus bens e essa cobrança ele encabeçava de per si. Isso também levou a ter algumas inimizades e algumas ameaças. Todo esse trabalho foi percorrido, foi investigado. No dia de seu desaparecimento, a atividade inicial da investigação foi de salvaguardar todas as imagens que pudessem de câmeras privadas, que pudessem fazer
um cerco de todo o percurso que Jaci Potrick percorreu naquele fatídico dia. Então, imagens de bancos, imagens de empresas, imagens do condomínio, todas essas imagens foram salvas e depois amplamente analisadas. Informações davam conta que possíveis veículos foram vistos próximos ao condomínio e também com a possibilidade de ter servido para fazer um possível arrebatamento de Jaci Potrick. Todas essas possibilidades também foram esgotadas e não apresentaram nenhum tipo de ameaça. Com o passar do tempo, sempre foi dito que cada minuto que se passava era um minuto de angústia para a família, mas um minuto a mais, uma hora a mais, um dia a mais, foi de bastante conhecimento para o inquérito policial. Então, nós trabalhamos exaustivamente com as principais técnicas investigativas, valendo-se da expertise de órgãos de ponta da nossa Polícia Civil, nosso Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, na figura da doutora Roberta, o nosso Departamento Estadual de Investigações Criminais, que tratam, num primeiro momento, de possível ação contra as instituições financeiras, o DEIC, e o trabalho nosso aqui, local, da 24ª Região Policial, na figura dos colegas, delegado Marodim, delegado Jader, e dos nossos irmãos da Brigada Militar. Fizemos diversas diligências em conjunto para que pudéssemos chegar ao panorama. Afastada todas essas demandas, passamos a observar todas as imagens detalhadamente, tá? Vale aqui uma cobrança que serve para os pequenos centros. A Antagoda é desprovida de câmeras de vídeo monitoramento público, então isso também dificultou o nosso trabalho inicial, porém com as imagens que nós conseguimos captar no dia do fato e logo depois, foram suficientes para que a gente pudesse avançar nas investigações. Com a análise das câmeras de vídeo monitoramento internas do condomínio, chegou-se a uma situação de bastante suspeição em que, em determinado momento, com a interseção das câmeras internas do condomínio, fica crasso e comprovado que em determinado momento, entre as 19h30 e as 20 horas, Jaci Potrick e o seu vizinho estiveram no mesmo epicentro, no local em que está o quiosque da propriedade comum de 3 amigos que se juntaram para formar um condomínio. Então, entre as 19h30, nós temos as imagens de Jaci Potrick retornando de uma pescaria com balde, com peixes, o teu copinho que fez a sua caipirinha, um ritual de 25 anos, e ele vai em direção com seus apetrechos também para a limpeza, ele vai até o condomínio. E nós temos imagens captadas daquele exato momento em que o vizinho também vai para aquele local. Então, é sabido que, até mesmo pela dimensão, que eles estiveram no mesmo local em determinado momento. A partir daí, quando o vizinho se encontra com Jaci Potrick, ele retorna já de forma mais atabalhoada, uma forma mais não tão tranquila quanto ele se dirigiu até o quiosque. Ele volta, retorna, sobe, entra na sua casa, sobe no telhado, fica observando por minutos de cima do telhado dele toda a dimensão do que aconteceu ou que estava acontecendo, ou com a possibilidade de verificar quem pudesse estar no raio de visão daquele local. Depois ele se concentra num foco
Um momento de foco que ele fica por minutos observando a figura, o local onde possivelmente Jaci Potrick aconteceu um desacerto entre os vizinhos. A partir daquele momento, depois com a esposa em casa, o vizinho com a esposa em casa, com o empregado em casa, depois que ele desce do telhado da sua casa, ele volta, retorna lá no quiosque por mais alguns minutos, depois retorna, e já nesse trajeto ele vai até o local onde são guardados materiais de limpeza. De lá ele volta com uma vassoura e ele levanta as câmeras que fazem toda a cobertura do fundo da casa dele. Então, todas aquelas imagens que foram captadas no trajeto inicial, ele, ao retornar, ele vai lá, não com ânimos de limpar. Então, se eu perguntar aos senhores para alguém limpar a câmera de qualquer uma dessas filmadoras locais, o ânimo de limpar é com toda a cautela de não perder o foco, é com toda a cautela de não prejudicar o bom funcionamento da câmera, mas com ânimos não de limpar, mas com ânimos de eliminar. São duas câmeras, ele aponta com a vassoura, ele aponta a câmera para o alto e uma segunda câmera é eliminada ao ele levantar a câmera para o alto. A partir dali, a sua esposa, mais alguns minutos, deixa o condomínio e Jaci Potrick não é mais visto, e o suspeito teria toda a noite aí para livrar-se do corpo. Trabalho em inquérito policial com a possibilidade da tipificação de homicídio qualificado por motivo fútil, bem como a ocultação de cadáver. A questão do motivo fútil, ela se coloca na medida em que Jaci Potrick e seu vizinho, eles tiveram, após um tempo de perfeita irmandade entre os três amigos que se juntaram para montar um condomínio, depois de um grande momento que faziam tudo juntos, inclusive com as suas famílias, corridas, churrascos, lazeres, após um determinado momento em que houve um desentendimento financeiro entre eles, motivado pela mudança da agência bancária para outro local. Esse local, primeiro, era de propriedade do vizinho, e ele se sentiu traído pelo amigo não tê-lo minimamente avisado dessa mudança. A partir daí, os ânimos se acirraram e eles nunca mais se entenderam. E qualquer situação passou a ser motivo de desavença entre os então amigos. O caso beira a passionalidade, porque eles tinham uma relação de praticamente de uma irmandade, e após esse fato, eles passaram a ser inimigos declarados. E segundo testemunhas, eles alegavam que, até mesmo por parte de Jaci Potrick, ele nutria uma animosidade ainda maior. E segundo depoimentos de familiares, eles chegam ao ponto de dizer que se o vizinho fosse o desaparecido, o suspeito número 1 seria Jaci Potrick. Então, a investigação trabalha. Agora, foi decretada a prisão temporária por 30 dias. No dia de hoje e dias anteriores já foram feitas diversas perícias. No dia de hoje, já pela parte da manhã, fizemos mais perícias. Fizemos perícias
trabalho com cães farejadores, trabalho com a Brigada Militar, cumprimento de mandados de busca na residência do suspeito, bem como em seu local de trabalho. Então, teremos agora 30 dias para a conclusão do inquérito, com ainda a incerteza de que se será encontrado o corpo da vítima. Mas esse é o desafio nosso, para que até a conclusão do inquérito policial nós possamos localizar o corpo e entregar à família. Mas, sem sombra de dúvidas, com o trabalho, com tudo aquilo que nós fizemos, com tudo aquilo, todos os caminhos percorridos, e aí eu faço uma saudação toda especial à equipe de policiais civis que trabalharam aqui, em especial os que trabalham aqui em Antagorda, os nossos colegas policiais da 24ª Região Policial. Praticamente nós nos dedicamos, nos debruçamos neste caso como uma prioridade, que com o passar do tempo entrou no inconsciente popular aí como um dos casos mais intrigantes já ocorridos aí no nosso estado, e certamente o que de maior repercussão na nossa querida Antagorda. É um município muito seguro. Nós afastamos possibilidades também de no condomínio ser alvo de ameaça de terceiros, em razão também da tranquilidade. Essa é uma cidade que o maior patrimônio de Antagorda é a segurança pública. Nós temos na nossa 24ª região, Antagorda e Lagoa dos Três Cantos tem os melhores indicadores de segurança do estado, da nossa região. Há 15 anos não tínhamos um homicídio aqui em Antagorda. Então agora, em razão de tudo isso, e também da figura de Jaci Potric, de ser uma pessoa comunitária, destacada e parceiro das instituições públicas, inclusive as polícias, nós emprestamos a este inquérito toda a expertise de uma instituição centenária como a Polícia Civil, de uma instituição centenária como a Brigada Militar, e a nossa recém-criada instituição Corpo de Bombeiro, mas que tem o DNA da Brigada Militar com mais de 180 anos. Ok. Bem, gente, esse é o que se apresenta. Nós, além disso, por óbvio que a gente não relata as ferramentas investigativas utilizadas, mas podemos dizer que, na fala do Judiciário, a quem também agradeço a diligência imediata deste caso, da juíza da primeira vara criminal de Encantado, bem como o Ministério Público, que todos foram extremamente diligentes em apoiar o trabalho da Polícia Civil. Então, queremos que, ao final deste inquérito, a gente o finalize com chave de ouro, e principalmente para a família, que a gente restitua a oportunidade deles enterrar seu ente querido. Esse é o relato. Bom, obrigado. Delegado, uma primeira pergunta para a Rádio Cristal da Soledade. Nós acompanhamos desde o início, desde o dia 3 de novembro, o ato do trabalho da polícia de investigação, e o que mudou a linha de investigação da polícia? Nós conversávamos em dezembro, aí, no final do ano, delegado, e todas as hipóteses estavam sendo observadas, desde o desaparecimento, o suicídio. Teve algum motivador para que a polícia mudasse a sua linha de investigação para o homicídio planificado? Bem, como o time é diminuto, né? Então a gente, um trabalho hercúleo, nós tivemos que nos desdobrar, finais de semana, feriados. A polícia foi acionada um dia antes do feriado de 15 de novembro, hoje dia 16 foi um ponto facultativo. Então nós trabalhamos exaustivamente, ininterruptamente para esse caso. Então, pela possibilidade, e foram a mídia toda ficou sabendo também que em determinado momento a família
ofereceu um disque recompensa privado. Isso aí também eu acho que despertou, né, um interesse muito grande de todos, né, em relação ao que estava acontecendo neste caso. Então, o que nós fizemos foi que não afastar nenhuma possibilidade e que a dificuldade inicial com a falta de informações nos encaminharam algumas coincidências para aquele dia, naquele fatídico dia 13. Eu posso elencar 3 coincidências que poderiam apontar para um caminho. 3 coincidências aconteceram naquele dia 13. Uma delas, naquele dia, Jaci Potrick manda cobrar uma família com extensa ficha criminal e que eles teriam a perda de uma propriedade. E aquela família já o tinha ameaçado de morte. Então era um motivo forte. Uma segunda possibilidade, um sobrinho que veio de outro estado, recém-chegado, e com histórico de acontecimentos relatados naquele dia, no momento em que ele poderia estar em casa, ele está num cabeleireiro pintando o cabelo. Aqui corre a boca miúda, o pessoal do noticiário policial, muitos criminosos, ao praticarem, pintam o cabelo. Então, aquele primeiro momento, hoje mesmo falei com o rapaz, brincando, mas falando sério, das possibilidades que se apresentaram naquele momento, quando a polícia sequer tinha alguma coisa. E a terceira coincidência, até então, quando fomos buscar as imagens, alguém se dizia que fora limpar as câmeras de vídeo monitoramento, ou seja, com 365 dias no ano, no mesmo horário que Jaci Potrick estava desaparecendo, alguém se coloca para limpar as câmeras. Então foram coincidências, só como exemplo, entre tantas coisas que no início foram sendo colocadas. Mas a população de Antagota, pela sua característica, ela muito mais ajudou do que atrapalhou. Todos se colocaram realmente ajudando. Nós recebemos informações que foram nos auxiliando no dia a dia do nosso trabalho. E com a sequência das análises, na medida que situações que pareciam apontar para o caminho, no avanço das investigações, elas perdiam esse status, a gente conseguia dar uma atenção especial. Rendo homenagens também à DHPP, que em determinado momento nós nos juntamos, valendo da expertise que é o dia a dia da DHPP, trabalhando com homicídios, desaparecidos. Então, tudo isso foram nos ajudando também, a polícia inteira trabalhando muito emanada para a solução desse caso. Delegado. Pela ordem. Doutor Adilado, o suspeito já foi ouvido pela polícia? Me fala alguma coisa sobre o suspeito? Bem, o suspeito foi... Gostaria que a doutora falasse como se deu a prisão no dia de hoje. O suspeito, então, foi preso no litoral, na cidade de Antagota, no seu apartamento, não ofereceu qualquer tipo de resistência, por ordem que nega a prática de qualquer fato criminoso. No entanto, esse inquérito policial, muito bem conduzido pelo delegado Cacique, a sua equipe e todos os colegas aqui da região, exauriram as hipóteses investigativas e nós chegamos a uma delas, que veio, então, a levar à prisão, foi realizada na anterior e hoje. Não restam dúvidas nenhumas sobre a participação dessa pessoa na morte de Jaci Potrick. Haja vista que imagens foram coletadas e elas denotam circunstâncias que são extremamente inequívocas. Infelizmente, por conta de uma decisão judicial, elas não podem ser divulgadas, mas eu tenho plena certeza de que se todos aqui que estão na sala vissem, tirariam as mesmas conclusões que a Polícia Civil tirou a partir dessas cenas que foram vistas
são extremamente reveladoras e que demonstram que não houve um desaparecimento espontâneo da vítima. Essa vítima veio a ser vítima de um crime cometido sem nenhuma dúvida pelo vizinho. E é importante se destacar, principalmente aqui no município de Anacor, um município pequeno, onde 3 amigos residem no condomínio de alto padrão, do qual um deles desaparece. O mais óbvio, o mais esperado por parte dos 2 outros é tão somente, e é o mínimo que se espera, que colaborem diuturnamente com a Polícia Civil no sentido da localização desse terceiro. E não foi o que ocorreu com relação a um deles. E isso foi extremamente significativo e se aliou às circunstâncias todas outras que foram corroboradas por essas imagens que, por uma decisão judicial, não poderão, por hora, ser visualizadas. É só para concluir a primeira pergunta. Ele foi trazido, tá? Foi preso, foi trazido direto da praia aqui para a DP Antacorda, mas já foi com um advogado constituído e foi orientado para somente se manifestar em juízo. Em razão que nós temos ainda diligências em curso, trabalhos que vão continuar, não é, capitão? Não é, tenente? Ele será ouvido na sequência. Então, no dia de hoje, ele não foi ouvido. Obrigado. Você falou da esposa do suspeito, que estaria na guerra. A concepção de vocês, ela sabia de alguma coisa? Nós trabalhamos com a hipótese de que ela não saberia. Então, inicialmente, nós trabalhamos com a hipótese que ela não saiba. Mas, como as investigações ainda estão em curso, e um crime ainda, parte dele, a ser esclarecido, as investigações permanecem. Delegado, a informação. Os indícios levam a crer que o corpo de Jacir Potrick está na propriedade onde ele morava? Tem nosso trabalho aqui é esgotar todas as possibilidades, principalmente naquele perímetro próximo do local, esgotar de que possamos localizar. Então, no curso das investigações e das diligências de defesa social, foi esvaziado o açude, percorrido cães de faro, o faro de pessoa viva, faro de pessoa de cadáver. Então, a nossa obrigação é fazer. Eu queria que o capitão aí explanasse um pouquinho. E no dia de hoje, nós estamos aguardando, já foram feitas diligências com o IGP, Instituto Geral de Perícia, nós iremos fazer algumas diligências ainda no dia de hoje, tá? Algum tipo de reconstituição e visualização do que foi captado pelas imagens e da posição de ambos no cenário e no epicentro, que temos a certeza, como a doutora Roberta, que eles estiveram juntos, inequivocamente estiveram juntos, e sequer foi relatado por parte do suspeito em algum momento para auxiliar o trabalho policial. Boa tarde, senhores. Delegado Pacífico, obrigado pelo convite de participar e esclarecer algumas circunstâncias que denotam a atuação do Corpo de Bombeiros Militar sobre esse caso do desaparecimento de Jacir Potrick. No primeiro momento, tratado como desaparecimento em ato contínuo, esclarecido pela Polícia Civil como homicídio. A atuação do Corpo de Bombeiros foi desde o início, em trabalho conjunto com a Polícia Civil e a Brigada Militar presente. E todas as técnicas possíveis estão sendo utilizadas e mais de um quartel e mais de um cão está sendo utilizado nessas buscas. Quartéis de Santa Maria, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Encantada atuaram nesse episódio. Por quê? Porque na atividade de sinofilia, cada cão possui uma especificidade. Tem o cão que busca pessoas vivas e o cão que procura cadáver. Eles possuem certificações diferentes. Então, momentos diferentes foram utilizados cães diferentes para as buscas, de acordo com o decorrer do tempo, o que se esperava se encontrar a pessoa viva ou morta. Não se sabe efetivamente, né? A gente supõe essas coisas, a Polícia Civil está esclarecendo essas questões, porém, todas as técnicas de utilização de cães nessas buscas e também buscas realizadas pelos bombeiros militares no açude adjacente à propriedade e nas adjacências da propriedade em geral estão sendo feitas. Não se descarta a realização, a repetição das buscas
em torno da propriedade, porque também não se descarta, né, delegado Pacífico, que o local do crime tenha sido adulterado, modificado. Então, não se descarta que um local onde já foi procurado tenha que ser procurado novamente. Isso aí a gente está fazendo, as diligências estão em curso e não se descarta de forma alguma se encontrar o corpo dele nessas adjacências no local onde já foi procurado. A gente está em contato frequente, já foram feitas em 5 ocasiões diferentes, mais ou menos o Corpo de Bombeiros atuou, em datas diferentes e horários diferentes, e as diligências continuam. Estamos à disposição da Polícia Civil sempre que um local é apontado como possível local para estar esse cadáver, a gente atua nessa procura. Delegado Eco-Regional de Arvorezinha, a informação de que a casa do suspeito estaria à venda, isso é um indício de premeditação e ele teve ajuda de outras pessoas nesse caso? Não. A investigação não aponta a participação de terceiros, tá? E trabalhamos ainda, como disse, né, temos que esclarecer aí as circunstâncias. Naquela mesma noite, após as câmeras serem obstruídas, a esposa saiu também lá do local